Olá, o Lance na TV está em clima de férias e por isso nós preparamos um programa especial com muito conteúdo e bate-papo. Então fica com a gente que o Lance na TV começa agora. E começando mais uma edição especial, vamos de uma boa prosa no quadro Pecuária e Prosa. Pode rodar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pecuária e Prosa. E hoje temos o prazer de receber uma profissional com uma trajetória notável na pecuária, que combina conhecimento técnico, experiência prática e uma visão estratégica para o futuro do setor. Lilian Nakabashi, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Leandra, pelo convite, a toda a equipe do canal e a oportunidade de estar aqui e aos nossos ouvintes também. Lilian, eu já queria começar aqui a nossa prosa de hoje entendendo de onde veio aí o seu interesse pela pecuária. Hoje você aí é médica veterinária e também tem uma pós-graduação em produção de gado de corte, né? Mas de onde veio tudo isso? Bom, da infância, né? Em casa nós tínhamos muitos animais, então eu acredito que isso é um dom com o qual eu fui premiada, eu digo. E seguindo esse dom, eu fiz o curso de veterinária, onde eu me encontrei. E a hora que eu trabalhei já em frigorífico, sempre trabalhando na parte também relacionada à qualidade, melhoramento, eu me encontrei. Então, hoje eu sou muito realizada profissionalmente dentro da minha profissão. E Lilian, quais momentos aí da sua carreira você considera mais marcantes, né? Até você chegar onde você está hoje? Eu acredito que foi quando eu saí da parte... onde eu tive a oportunidade de unir o técnico com a gestão. Esse foi um momento marcante, que me foi dada a oportunidade, Leandra, pelos próprios criadores, nossos associados da instituição que eu trabalhava anteriormente. E isso para mim foi uma grande oportunidade e aprendizado. Com certeza esse foi o momento mais marcante na minha vida. Uma médica veterinária e agora executiva também da Associação Brasileira aí de Inseminação Artificial, né, Lilian? Sim. É o melhor dos dois mundos, eu diria. Para quem gosta de colocar a mão na massa, mas não quer tirar o pé ali dos números, de entender, de compreender, de trazer aí resultado e mudar a vida do pecuarista também que está em casa. E eu queria entender também qual foi o seu momento assim que você entendeu que você queria unir essas duas formas, né? Tanto a prática técnica quanto a prática executiva. Quando foi que isso aconteceu? Chegou até você e você se apaixonou? Como aconteceu? Leandro, aconteceu naturalmente. Eu era da parte técnica e fui viajando e me relacionando e cuidando da parte de gestão. E hoje eu sou apaixonada por gestão. Eu realmente gosto muito, procuro sempre estar me especializando, buscando, melhorando na parte de gestão, nunca esquecendo o técnico, porque é a minha essência também. Então eu acredito que foi algo natural que aconteceu na minha trajetória profissional. E com certeza a parte técnica te ajuda a ser bem melhor no que você exerce hoje, né? Porque é aquele negócio, se a pessoa que está em cima não conhece o que as pessoas que estão embaixo fazem, fica impossível que faça um bom trabalho, né? Eu acredito que sim. Hoje o técnico ele me dá um respaldo para que as decisões administrativas, as decisões na parte de gestão, elas sejam muito mais assertivas. Então, hoje a bagagem do conhecimento técnico, ele só vem somar ao meu conhecimento na parte de gestão. E Lilian, aproveitando aí, desde que você começou como executiva, qual foi o seu maior aprendizado? Eu comecei já há algum tempo nessa parte de gestão, na parte de executiva, né? Eu acredito que meu maior aprendizado, Leandra, é sempre me lembrar que eu não sou aquele cargo, eu estou naquele cargo. Eu sou a Lília e o cargo não me determina. Isso para mim, com certeza, foi meu maior aprendizado. É não perder a essência, né? Exatamente. Porque se a gente perde a essência, a gente se perde. Uhum.
E nessa busca aí constante, o que te motivou a buscar o MBA em análise de cenários, investimentos e mercados de capitais? Uma mulher aí que nunca para de estudar, né? Isso é um desafio tão bom, né? Está sempre mudando, sempre buscando, sempre estudando. Isso me motiva muito, isso me mantém ativa. Então, quando eu venho e busco um MBA em análise de cenários, análise de mercado, eu tenho uma visão muito mais aguçada, que isso vem complementar a minha parte de gestão de investimentos, porque nós temos que entender esse andar também do mercado, porque eu preciso ter uma visão holística. Uma visão do macro, né? Do macro, eu preciso. Então, isso vem me complementando e é um curso que vem me ajudando muito, porque ele pega muitos módulos, né, que traz um conhecimento, ou pelo menos uma pincelada de um conhecimento, que tem me agregado bastante. E Lilian, você acha que a sua experiência com gado de corte especificamente influencia na maneira que você atua hoje? Totalmente. Hoje eu estou na Asbia, uma associação que trabalha com gado de corte e gado de leite. Então isso me dá uma noção muito clara e um know-how muito grande para saber, e também dentro do melhoramento genético, que é uma bagagem que eu trago, isso vem a somar muito na minha atuação hoje. Você consegue ter a visão do que a pessoa que está por trás ali recebendo aquelas informações, aqueles números, precisa, né? Porque não é só analisar e divulgar, também é entender o que o pecuarista que está atrás, vendo aqueles números, de que forma ele vai receber aquilo, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para estar na Asbia, porque são ações tão complementares, Leandra, que é uma transição muito mais suave, né, para mim, onde é uma somatória de conhecimentos que eu sinto, onde ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu estou somando. Então, eu estou muito confortável nessa nova função e nesse novo desafio. E você hoje, como mulher executiva de uma das maiores associações aí do Brasil, quando a gente fala nesse quesito de bovinos, reprodução, inseminação artificial, como que você vê o papel das mulheres em posição de liderança dentro do agronegócio? Essa diversidade é algo que nós precisamos pensar a respeito. Né? Esse espaço para as mulheres, seja independente do gênero, o gênero não pode determinar o que nós seremos, né? O que nós podemos. Então eu costumo dizer que eu respeito muito as bandeiras, as formas de pensar, mas a minha defesa hoje é pela equidade, né? Que as mulheres elas tenham a oportunidade pela capacidade, não por ser mulher, né? Nem deixar de ter também, mas onde eu tenho a oportunidade, e eu sinto isso numa responsabilidade com as mulheres. É justamente isso, por isso que você não para de estudar, né? Eu sinto assim, quando as pessoas dizem, você é uma fonte, né? Eu acredito muito, você abrindo porta para as mulheres, isso é uma honra para mim, uma grande responsabilidade, né, Leandra? E eu acredito sim que nós temos muitas mulheres capacitadas, homens também, mas muitas mulheres, ainda mais no mercado onde a maioria são homens, né? Onde elas estão sim capacitadas para entregar um bom trabalho tanto quanto os homens. Eu acredito e defendo essa bandeira. E tá aí provando isso melhor do que podia ser, né, Lilian? Aproveitando também, vamos falar um pouquinho da sua experiência prévia aí, né? Tudo que você viveu até aqui, as outras instituições, como que tudo isso te ajudou a entender melhor os desafios enfrentados pelos pecuaristas no Brasil? Que não são poucos, né? Sim. Na minha trajetória, eu me sinto lisonjeada, porque eu pude andar por diversos estados, conhecer diferentes realidades, Leandra, e entender a dor do nosso Criador. Então eu digo assim, hoje o meu trabalho ele é voltado para o Criador, né?
para o nosso associado, sim, mas assim, o nosso cliente e nosso olhar para o nosso criador, que é ele que, para mim, né, precisa ser o nosso foco, independente dentro do agro, qual o mercado atuante, o nosso cliente final é o nosso criador. Que é a ponta da cadeia, né, no fim das Exato. contas, no fim do dia. Lilian, muito obrigada por participar aqui do Pecuária e Prosa com a gente. É uma honra receber você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E chegamos ao fim de mais um Pecuária e Prosa. Agradecemos a nossa convidada por compartilhar suas experiências e a você que nos acompanhou. E não se esqueça, aqui sempre trazemos histórias que contribuem para a evolução da nossa pecuária. Tchau, tchau e até a próxima. Muito bacana, né? Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e não sai daí que já já tem muito mais. Estamos de volta, foi rápido, né? Então vamos seguir acompanhando mais um episódio do Pecuária e Prosa. Vamos conferir. Olá, chegamos para mais uma edição do Pecuária e Prosa e hoje temos o prazer de receber o especialista em gestão pecuária de alta performance e CEO da Ponta Agro, uma empresa que tem revolucionado a pecuária brasileira e mundial. Paulo Dias, seja muito bem-vindo aqui no Pecuária e Prosa. Obrigado, é sempre bom participar e trocar conhecimento com vocês. Paulo, eu queria começar já falando aí sobre o processo de fusão entre a gestão agropecuária e a Intergado, que deu origem aí à Ponta Agro, que hoje você faz parte, né? Conta pra gente como é que aconteceu tudo isso, qual foi o objetivo? Bem, sempre, no primeiro momento, é sempre uma empolgação de vontade de gerar conhecimento para toda a cadeia, afinal, nós nascemos para poder gerar valor. Mas depois que a gente pensa, evolui e senta para poder ver uma transformação tão grande como essa, a gente viu que é muito mais além do que só isso, né? Ou seja, precisa ter um pouco de afinidade com essa geração de conhecimento entre duas empresas. Seria muito fácil, talvez, se a gente fosse uma empresa comprada por outra empresa. Na verdade, a gente fez uma fusão, onde a gente tem que respeitar a caminhada de cada uma das duas empresas. E isso foi bem gratificante porque os valores das duas empresas eram muito iguais. Semelhantes, né? Isso é importante, porque senão não dá para andar, né? Isso. Na verdade, as duas empresas nasceram para poder servir a cadeia pecuária na geração de conhecimento e, consequentemente, na gestão de toda essa informação gerada. De um lado, a Intergado gerando na área do melhoramento genético e na eficiência alimentar como embaixadora disso. E do outro lado, a gestão agropecuária trazendo um pouco da pecuária comercial na sua mais alta gestão dos seus números, para que isso tudo pudessem convergir e conectar a cadeia inteira de A a Z. Essa tese, vamos dizer assim, é bem transformadora e foi isso que nos animou e fez com que a gente impulsionasse e chegássemos onde a gente está hoje, né? É o melhor dos dois mundos, né? E aproveitando aí esse gancho, a gente sabe que o nome não veio à toa, chama Ponta porque está realmente conectando todos os lados aí da cadeia produtiva. Como é que vocês fazem para trazer esse trabalho para o público? Como vocês fazem esse trabalho que é tão complexo, né? Conectar tudo e entregar para o cliente o melhor que ele pode ter naquele momento. Bem, existe um grande diferencial quando a gente pensa numa empresa de tecnologia, né? Simplesmente fornecer a tecnologia é um fator. Agora, estar responsável ou interagir para que aquela tecnologia possa coletar informações que realmente sejam necessárias e ajudem na tomada de decisão é outro core de negócio, né? O nosso negócio é a geração de informação com valor. E a gente usa a tecnologia como meio para isso. Então, isso é bem diferente de uma empresa simplesmente com tecnologia para poder coletar dado e não se importar com o que está coletando. É igual você fazer uma planilha e não ter para onde jogar esses dados que você está coletando, né? E às vezes, simplesmente com a tecnologia, o nível de conhecimento que você precisa ter do negócio é mínimo. E quando a gente se preocupa com a informação, o nível de conhecimento que você tem que ter do negócio pecuário e de estar junto com o seu cliente é muito maior.
Ou seja, a gente precisa entender desde do movimento de um boi dentro do curral até a contabilidade como um todo ou até os passos do melhorista genético lá do outro lado. São muitos detalhes, né? Então, você tem que estar dentro e fora do campo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E a gente precisa estar antenado, conectado e entender esses passos de melhoria para que a gente possa prover essa tecnologia tão necessária para melhorar a gestão toda do cliente, né? Paulo, aproveitando aqui que a gente está falando da ponta, a gente sabe que vocês são líderes em seleção genética para eficiência alimentar. Como você acha que são esses principais impactos dessa tecnologia hoje na pecuária? Bem, esse é outro fator extremamente relevante, né? Eu venho do mundo da pecuária de corte comercial. Certo. E na pecuária de corte comercial, a gente tem o índice de eficiência mais utilizado hoje na pecuária intensiva é a arroba produzida, consequentemente, carne produzida por animal ou por hectare. Quando a gente tem uma carne produzida com menor consumo, seja de água ou de alimento, isso gera um impacto gigante tanto no bolso do produtor quanto no impacto da sustentabilidade. E a eficiência alimentar, quando a gente olha do ponto de vista animal, é o grande diferencial para que tudo isso aconteça. E há 13 anos atrás, os nossos sócios, Marcelo e o Tobias, lá atrás, idealizaram um equipamento para que pudesse trabalhar com a eficiência alimentar, não só pensando na tecnologia de coleta de dados ali como um todo, mas realmente pensando numa sustentabilidade futura que isso tudo podia trazer. E hoje a gente vive isso. Até porque você produz mais com menos, ainda diminui a quantidade de metano que vai ter na sua fazenda e ajuda o meio ambiente, né, querendo ou não. E vai muito além disso, óbvio, esse é o básico, além de tudo. Muito além disso. Na verdade, a gente está produzindo uma genética que é realmente eficiente para alimentar o mundo com o menor consumo de alimento como um todo. Então, com o menor impacto ambiental possível. Isso é fantástico. E Paulo, o que hoje diferencia a ponta no mercado em relação aos seus concorrentes? Eu sei que são muitas soluções, vocês dividem aí em áreas de soluções, é muito completo. Conta pra gente um pouquinho aí dessas soluções. Bem, nós temos soluções em 3 verticais principais, né? Confinamento, genética e pasto. Essas 3 áreas, o nosso grande desafio é conectá-las. E isso, a gente tem uma estrutura por trás disso hoje de quase 150 pessoas, que fazem a gestão tanto do entendimento da regra de negócio quanto do uso da tecnologia. Então, nós somos uma empresa hoje multidisciplinar praticamente, né? A gente tem desde a área de pesquisa interna, entendendo e estando junto com todos os consultores, mas também a turma nossa da área de campo que realmente estão ali junto com o dia a dia do produtor para poder entender o que nossas soluções podem impactar de maneira a ser mais eficiente na geração de valor e, consequentemente, na rentabilidade do produtor também, né? Então, o nosso grande diferencial é ter pessoas internas que realmente entendam da regra de negócio, aliado ao uso da tecnologia. Então, não só a tecnologia faz o diferencial. O que faz o diferencial é o produto principal da tecnologia, que é a informação. E para isso, internamente, saber gerir tudo isso, né? É aí que está o grande desafio, né? A gente precisa gerar conhecimento com tudo isso. E gerar conhecimento com tudo isso passa pela estruturação de todas essas informações e o uso do conhecimento das pessoas. Então, servir os consultores, servir toda a cadeia, entender o feedback de necessidade de tudo isso e fazer com que a cadeia seja cada vez mais produtiva, com mais eficiência, é o nosso grande desafio como empresa, né? Paulo, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando um pouquinho, você me contou que lá no início não eram todas essas soluções, né? Hoje em dia, tem um carro-chefe? É o mesmo que estava lá atrás nos primórdios? Conta um pouquinho para mim. Bem, confesso que a gente está num turbilhão muito grande da pecuária, né? A pecuária, nos últimos 10 anos, ela é outra pecuária, né? Ela é totalmente diferente do que era lá atrás, né? A gente tinha uma pecuária mais tradicional, com tomadas de decisões a mais longo prazo, com mais feeling do que dados. E hoje a pecuária se transformou, ela está aí. Pungente por uma gestão administrativa com maior eficiência, por tecnologia que consiga diminuir os riscos devido à grande intensificação que a pecuária se transformou graças ao boi China aí com um intervalo curto de engorda de animais. Então, tudo isso hoje não era vivido lá atrás, mas lá atrás tinha grande desafio. Por exemplo, o uso da tecnologia não se faz de um dia para o outro, a gente não cria um produto de hoje para amanhã.
E o time da tecnologia, ela chega a ser ingrata, porque o que a gente faz hoje é para ser utilizado daqui a 2 anos. Exato. Então a gente praticamente a gente adivinha o futuro. E quem tá por fora acaba achando que as coisas ficam prontas no dia seguinte, né? Nossa, porque ontem não existia essa funcionalidade e hoje apareceu. Não, é o resultado de anos e anos de muito trabalho árduo, né? Ainda com a tecnologia, o resultado palpável, o resultado sustentável, ele ainda requer um tempo maior do que o imediatismo que todo mundo é louco para poder viver hoje, né? É óbvio que a gente encurta um pouco com a tecnologia, a gente encurta um pouco, mas ainda tem toda a maturidade, tanto de quem lida com a tecnologia, quanto do uso da própria tecnologia aliado ao objetivo que você quer. Então, hoje, para o pecuarista em si, ser um empresário do boi é um desafio gigante. Você imagina você ter que lidar com um ser vivo junto com a matemática, financeiro, contábil e ainda mercado entender futuro. de computador, que loucura, né? Então, é muito desafiador. Paulo, muito obrigada pela nossa prosa de hoje, um prazer te receber aqui com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para a gente trocar conhecimento e fazer essa cadeia apaixonante aí ser cada vez mais eficiente. Com certeza. Por enquanto, ficamos por aqui, mas continue ligado no Pecuária e Prosa para mais discussões sobre as inovações que estão moldando o campo. Até a próxima! Mais uma conversa inspiradora. E depois desse programa recheado de bate-papo, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência de sempre. Até a próxima. Tchau, tchau!